Oi, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, respondeu. Ao aproximar-se, se ajoelhou diante dele e implorou: Senhor, ajude-me. E o Senhor Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Bom, essa passagem muito conhecida por todos nós nos mostra um momento aonde Jesus ele nega fazer um milagre para uma mãe que estava desesperada por causa dos problemas da sua filha. Quando a gente olha assim, olhos humanos, a gente pensa, eu já pensei várias vezes: Jesus, por que o Senhor fez isso? O Senhor não é uma pessoa tão boa, o Senhor não é o Filho de Deus, o nosso Criador, não veio para nos salvar? A gente precisa evoluir, crescer um pouquinho na fé e entender que tudo que Jesus fez tem um ensinamento para nós. Todos os registros bíblicos dos milagres de Jesus, os que aqui estão registrados, eles têm uma finalidade de nos ensinar, de nos orientar, de nos fazer crescer na fé. E não, o Senhor não é mau, Ele não é como o homem, diz a palavra que Deus não é como o homem, jamais Ele é como o homem. Ou seja, nós somos semelhantes a Deus, mas Deus nunca vai se rebaixar a ter aquele sentimento ruim de egoísmo, de maldade que o ser humano tem, de às vezes escolher e fazer acepção. Diz a palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Jesus, naquele instante, naquele momento, nesse encontro com essa mulher cananeia, uma mulher de origem sírio-fenícia, ela era descendente, ela era uma grega, ela não era do povo do país de Israel. Jesus estava ensinando algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendo quando eu leio esse texto é com relação a demonstrar obras de fé. A fé, ela precisa ser vista. A fé, ela precisa ser demonstrada. Nós vemos uma mãe que se locomove, ela sai da sua casa, ela sai da sua cidade, porque ela ouviu falar que Jesus estava passando ali perto. Jesus estava quase ao alcance dela, mas ela precisava se locomover, ela precisava se movimentar. Ela saiu ali da cidade onde ela estava e ela foi atrás de Jesus, suplicando, implorando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela chama Jesus pela referência profética de que Jesus era a promessa do descendente de Davi que se assentaria sobre o trono, o descendente de Davi que governaria. Então ela tinha informação e conhecimento das profecias do povo judeu, do povo de Israel. Ela não era do povo de Israel. Ela era uma mulher grega, de um povo que, de certa forma, era até inimigo. E considerado, o povo dela era considerado como cães. Por isso que Jesus usa a referência: não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Porque o povo dela era considerado pelo povo judeu como cães, como cachorro, por causa da forma como eles adoravam os deuses deles e como eles viviam. E naquele tempo, os cachorros, os cães, eles não eram e não são como os cães de hoje. Eles eram animais selvagens, eles andavam em bando, eles eram desordeiros, eles não tinham freios, eles não tinham controle, eles viviam a vida do jeito que eles achavam que tinham que viver. Usava o corpo, usava do sexo, usava da adoração a ídolos, usava de tudo de forma desenfreada e imoral. Então, o que acontece? Essa mulher, ela, apesar da origem dela, do povo dela, apesar dela não ser do povo de Israel, ela tinha informação sobre Jesus. Ela conhecia, alguém pregou para ela, alguém falou para ela das profecias, não sabemos como, mas ela sabia quem era Jesus, porque ela se aproxima dizendo: Filho de Davi, referência à promessa que tinha sido feita por Deus. Tenha misericórdia de mim.
A minha filha está possuída por um demônio que atormenta ela terrivelmente. E a menina era de verdade terrivelmente atormentada. Essa mãe não tinha mais paz. Mas ela se locomoveu, ela saiu de onde ela estava e foi até onde ela poderia encontrar alguém que poderia ajudá-la. Ela suplica. Só que quando ela clama, gente, ela recebe o quê? Nada. Jesus não diz uma só palavra. Jesus não dá uma resposta. Ele fica absolutamente em silêncio. E ela continua, ela desistiu, porque muitas vezes quando a gente pede algumas coisas para alguém principalmente, ou para Deus, a gente pede, ora, busca, não recebe e fica em silêncio. E deixa, e não insiste, não busca mais. O Senhor Jesus, ele disse, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vai se abrir. Porque se tem uma coisa que faz parte da vida cristã, é a perseverança, é seguir, continuar e não desistir. Desistir é muito fácil. Parar é muito fácil, deixar para lá é muito fácil, difícil é perseverar, é continuar mesmo quando você não tem resposta, é continuar caminhando mesmo quando as coisas não saem do jeito que você quer. Isso que é o difícil, mas esse difícil ele traz resultado, porque eu comecei até a numerar aqui as atitudes dessa mulher e eu descobri que na 7ª vez ela foi respondida. O fato dela insistir, primeiro, ela se moveu e foi até onde Jesus estava. Segundo, ela pediu, ela expôs para Jesus o seu pedido, a sua necessidade. Depois Jesus não respondeu nada, Jesus ignorou ela. 3ª vez, ela foi ignorada. Ela foi ignorada por Jesus. Mas ela parou porque ela foi ignorada? Não. Ela suplicou. Agora ela se aproxima diante de Jesus e ela suplica. E, aliás, ela continua, mesmo Jesus não atendendo, ela ter dado aquela ignorada, não ter dado nenhuma resposta para ela, ela continua atrás de Jesus e dos discípulos, gritando. Ela insistiu. E ela gritava tanto, e ela pedia tanto, e ela não estava nem aí se ela não tinha resposta, ela sabia, ela focou. Ele pode mudar a história da minha filha, então eu vou realmente fazer o que eu tiver que fazer para que a minha história, a minha vida seja mudada. Ela focou nisso e foi atrás de Jesus e dos discípulos gritando, a ponto dos discípulos chegarem para Jesus e falar, Senhor, por favor, manda essa mulher embora. Porque os discípulos perceberam que Jesus não deu resposta nenhuma. Jesus agiu com ela diferente do que agia com todos. É claro que talvez eles não tivessem achado muito estranho, porque os judeus não conversavam com estrangeiros. Os judeus não tinham o hábito de conversar com gente dos povos estranhos, dos povos ao redor. Eles não tinham esse costume, eles tinham um certo preconceito. Então talvez eles não acharam muito estranho o fato de Jesus não dar uma resposta para aquela mulher, porque todo mundo já sabia que ela era Ciro-fenícia. Então talvez por isso eles não acharam estranho o fato de Jesus não dar resposta. Mas eles começaram a ficar incomodados com a gritaria daquela mulher atrás deles. E aí eles falaram, Jesus, manda essa mulher embora. Eles não pediram Jesus para curar a menina, eles pediram Jesus para mandar a mulher embora. Olha, e Jesus estava ensinando para eles alguma coisa também, sabe? E é interessante que essa mulher, quando os discípulos disseram, manda ela embora porque ela está gritando atrás de nós, aí, em pedido por causa dos discípulos, Jesus virou para a mulher. Agora ele dá uma resposta para ela. Ele diz, eu fui enviado, foi para ajudar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus estava falando para ela, olha, eu vim foi para o povo de Israel. Você está entendendo? Eu sou judeu. Eu vim para o meu país. Eu vim para as pessoas do meu país, para os descendentes de Abraão. E ela olha, Senhor, me ajuda, por favor. Ela fez, gente, ela foi além. Ela se prostrou diante de Jesus, ela se aproximou, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e ela implorou mais uma vez, dizendo, Senhor, me ajuda, me ajuda. Você sabe o que é isso, gente? Isso é perseverança. É buscar de verdade, é saber o que quer e mesmo diante de todas as dificuldades, gente, que tanto de dificuldade essa mulher tinha. Ela não era do povo de Israel, ela era mulher, não podia se aproximar de homem naquele tempo, os homens meio que rejeitavam, principalmente os judeus. Então, assim, ela enfrentou tantas dificuldades, a ignorância, no caso, ela foi ignorada, Jesus não disse nada pra ela, e agora os discípulos, aquele tanto de homem tá falando assim, manda essa mulher embora, todo mundo falando assim, manda essa mulher embora, ou seja, tudo estava conspirando pra ela não receber aquele milagre, mas ela não
não deu ouvidos para todos esses impedimentos. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo que a gente precisa, existem momentos na vida da gente e existem pessoas que vão passar por situações onde as portas vão se fechar, mas você não pode parar de bater. Você não pode deixar de insistir. Existem situações na vida da gente, porque existem aqui muitos milagres. E em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos encaixar em algumas dessas cenas que estão descritas nas Escrituras. E às vezes a gente se encontra no lugar dessa mulher. Num lugar onde você busca, você procura, você bate, você pede, você insiste e nada acontece. E só a porta fechando, você não tem resposta nenhuma, nada dá certo. Parece que quanto mais você ora, você busca, você jejua, você pede a Deus, nada acontece. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus pra gente hoje é não desistir de buscar. A gente que conhece essa mãe, ela sabia o sofrimento que ela vivia. Ela conhecia a dor que ela passava. Então, só ela realmente tinha a certeza de que ela não podia sair dali sem realmente receber aquele milagre, sem receber o sim de Jesus, porque tudo que ela queria era o sim de Jesus. E às vezes a gente vai em busca do sim, porque a gente sabe que aquele sim pode mudar a nossa vida, aquele sim pode fazer a diferença, aquele sim é necessário. Não estou falando de coisas que vão agradar o nosso ego, não, são coisas necessárias. Coisas que mudam vidas. Às vezes é uma mudança de transformação do seu filho, uma mudança do seu esposo, uma mudança, uma salvação na vida de uma pessoa que você ama. Então você não pode desistir. Você não pode largar essa pessoa pra lá. Essa mãe não foi buscar por ela foi buscar pela filha dela. Ela precisava sair dali com aquele milagre. Então, por mais que ela recebeu um monte de não, por mais que ela foi ignorada a princípio, por mais que estava demorando, talvez ela pensou, eu vou lá, eu vou pedir, ele vai me dar, ele é um bom homem. Mas de repente ela é ignorada. E de repente agora um monte de homem está falando para Jesus, manda ela embora, manda ela embora, manda ela embora, manda ela embora. E de repente Jesus fala, eu não vim para você, eu vim foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela vai e se prostra no chão, se ajoelha, se humilha e fala, Senhor, me ajuda. Ela não desistiu. E aí Jesus diz para ela, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la para os cachorros. Ela desistiu, gente, diante dessa circunstância, mesmo sabendo que ela era filho Ciro-Fenícia, mesmo sabendo que os judeus a enxergavam o povo dela e ela como cães. O que ela disse? Senhor, o Senhor está falando é verdade. O Senhor está falando é verdade. A gente é isso mesmo. Mas eu peço ao Senhor, até os cachorros, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não desistiu, ela insistiu, ela pediu, ela buscou, ela não desistiu. Até que no final Jesus disse para ela, mulher, a sua fé é grande, você passou no teste, as suas obras mostram quão grande é a sua fé, a sua insistência, a sua perseverança. O fato de você querer isso muito, o fato de você querer essa transformação tão grande na vida da sua filha, você não desistiu, mesmo diante de tantos obstáculos, você perseverou. A sua fé foi grande, seu pedido vai ser atendido. O sim, aleluia, ela ganhou o sim, depois de tantos nãos, depois de tantas dificuldades, o sim que ela foi buscar, ela encontrou. Então a gente precisa entender que às vezes existem coisas que são boas para nossa vida e que a gente sabe que a gente vai encontrar só em Deus. E às vezes a gente busca e desiste. Tem muita esposa que já desistiu de orar pelo marido. Tem muito marido que já desistiu de orar pela esposa. Tem muito pai e muita mãe que já deixou os filhos para lá, porque tá no mundo já faz tantos anos, né? Mas não desiste, não. Insista. Busque, faça como essa mãe, gente. Eu olho aqui e vejo uma mãe que não desistiu da filha, não desistiu do sim, até que Jesus pudesse fazer algo por ela. E Jesus disse, o seu pedido vai ser atendido, porque você não desistiu, você insistiu, você enfrentou todas as dificuldades que tinha que enfrentar para poder conquistar esse sim para sua filha. E a menina foi curada no mesmo instante. Aí aquele tempo todo, aquele longo trajeto, que a gente não sabe quantas horas que foi, diante de tanta humilhação, diante de tanta dificuldade,
tudo aquilo que ela passou, num instante foi resolvido. No mesmo instante, a filha dela foi curada. E quando eu comecei a numerar aqui, eu vi que na 7ª vez a resposta chegou. Eu lembrei de Naamã, porque Deus mandou Naamã descer no rio, mergulhar 7 vezes. Mas por que 7 vezes? Por que não na primeira, não na segunda, mas na 7ª vez? Porque nós precisamos aprender com as Escrituras Sagradas a não desistir, a insistir, a perseverar. Aquilo que é bom pra gente, aquilo que é saúde pra nossa vida, aquilo que é vida eterna pra nossa família, aquilo que é vida eterna pra nós, aquilo que é do céu, aquilo que transforma as nossas vidas. A gente não pode desistir. Não desista de você. Quantas pessoas desistem de si mesmas porque são muito fracas na fé, porque são muito fracas na carne, porque não conseguem mudar, porque já tentaram se converter, já tentaram ficar firme na igreja, já tentaram se livrar do pecado, mas não conseguiram. Aí desistem de ser crentes, desistem da caminhada, mas sabem que é Jesus o caminho para a vida eterna. Elas sabem que precisam ir para o céu, mas desistiram. Não desiste, não. Naamã, para ser purificado da lepra, ele teve que mergulhar 7 vezes. Ele teve que insistir. Na 7ª, ele foi totalmente curado e liberto. O milagre está no final, sabe? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. A nossa redenção está chegando, minha gente. A gente precisa perseverar, a gente não pode desistir. Não desista da caminhada cristã, não desista da salvação da sua família, não desista dos planos de Deus para sua vida, não desista do chamado que Deus tem para você, não desista do que Deus colocou nas suas mãos. Não desista das coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Ah, mas eu não dou conta, eu sou tão fraca, eu erro tanto, eu peco tanto. Eu não dou conta, mas não é a gente precisa agarrar na mão de Deus. É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é a palavra dEle que nos limpa. A gente não pode desistir, não desista. Vá atrás de Jesus com tudo que você tem. Insista, porque o dia da sua vitória vai chegar. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Jesus, Tu és maravilhoso. Que a gente possa aprender com essa mulher. Oh, meu Deus, que mulher perseverante. O Senhor mesmo disse, grande é a sua fé, mulher. Que a gente possa vencer pela fé. Porque a fé é a nossa vitória para vencer o mundo. A fé é a nossa vitória para vencer todos os intempéries da vida. Todas as dificuldades. Quando as portas se fecham. Quando tudo parece tão difícil e às vezes parece ser difícil só pra gente. A fé nos dá, Senhor, o ânimo, ela é a combustão para a gente continuar andando e não desistir. Que nós possamos entender, a vitória está no final. É quando a gente não desiste. Se essa mulher tivesse desistido da primeira vez, ela tinha voltado para casa para continuar aquela vida miserável com aquela filha que ficava terrivelmente endemoniada todo dia. E nunca mais a vida dela seria, Senhor, teria a oportunidade de ser mudada, mas ela não desistiu. Ela enfrentou a dificuldade daquele momento, mas no final ela recebeu a vitória. O pedido dela foi atendido. Eu sei que o Senhor está falando com um monte de gente aqui hoje. Eu estou sentindo no meu espírito. O Senhor está comunicando comigo que pessoas estão sendo tocadas pela Tua palavra nesse momento. Que o Senhor possa renovar a força dessa pessoa. Que hoje pessoas andem, continuem andando, continuem insistindo, continuem buscando. Que aqueles que já pararam possam retomar a caminhada. Que aqueles que desistiram possam retomar, possam ser encorajados agora, Espírito Santo. Para que eles possam perseverar e continuar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Capacita a Tua igreja. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu sei que às vezes acontecem coisas na vida da gente que parece que... Senhor, parece que o Senhor nem nos ama mais. Mas é mentira, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama independentemente dos nossos erros. E o Teu amor transforma e cobre a multidão dos nossos pecados. O Teu amor nos pega pela mão e nos levanta e nos faz seguir em frente. Levanta homens e mulheres nessa tarde, Pai. Derrama o Teu amor e a Tua graça sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.